Nós já estamos aqui com a presença na casa do presidente do Tribunal de Contas do Estado, que foi convidado por solicitação do deputado Homer Marchese para fazer uma breve explicação do que ocorreu em relação ao Tribunal de Contas, que deve ter sido hackeado, já de conhecimento de todos, e o conselheiro Fábio prontamente atendeu a nossa solicitação e, portanto, eu vou abrir o espaço para que o conselheiro Fábio possa dar as devidas explicações aos senhores deputados e deputadas dessa casa. Primeiro, seja bem-vindo, o retorno à casa em que você também, por muito tempo, foi parlamentar. Seja bem-vindo e a palavra é sua, deputado Fábio. Conselheiro Fábio. Enquanto o conselheiro vai à tribuna, eu registro a presença na casa do vice-presidente da Associação Brasileira dos Remineralizadores de Solos, senhor Wellington Dalben, por solicitação do deputado Tadeu Venere. Ô, meu. Tudo bem, deputado? Excelentíssimo senhor presidente Adhemar Traiano, a quem eu quero demonstrar mais uma vez todo o meu respeito, minha admiração, a Vossa Excelência, a esse parlamento que tão bem me acolheu há tantos anos. Quero estender o meu cumprimento ao meu querido amigo, primeiro secretário, deputado Romanelli, pessoa da minha mais autoestima. Estava falando a Vossa Excelência, aí no seu ouvido, dos ensinamentos da sua mãe, sagrado, sagrado, abençoado. Amém. Não posso me furtar, deputado Nereu, velha guarda, tantos ensinamentos, está aí do lado do deputado Romanelli, tantas lembranças, MDB de guerra, eu, na minha infância, na minha juventude, grandes lembranças, grandes inspirações, grandes aprendizados. Deputado Gilberto Ribeiro, também fazendo aí parte da mesa, me permita, senhores deputados, já que estamos falando de aprendizado, televisão, rádio, comunicação, emoção, razão, vontade de aprender, de falar, de comunicar, de sintonizar. Obrigado, deputado Gilberto. Me permitam, deputada Maria Vitória, ao telefone, mas, em seu nome, cumprimentar as deputadas, as senhoras aqui presentes. Não poderia ser diferente. Senhoras e senhores, é com muita satisfação que volto a ocupar a tribuna dessa casa após 9 anos no Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eu gostaria de iniciar esse breve pronunciamento fazendo 2 agradecimentos, de tantos agradecimentos que eu teria a fazer
aos colaboradores, ao corpo de funcionários, aos assessores, à parte de comunicação, enfim. Mas primeiro a mesa executiva pelo convite para estar aqui hoje, nesta tarde, falando inclusive, como eu já citei, para alguns deputados que foram meus colegas de gestão. E é muito difícil a gente nominar. E por isso eu quero dizer que todos eu carrego na minha mente e sem sombra de dúvida em meu coração. Também pela possibilidade de agradecer pessoalmente a vários dos senhores deputados que neste período difícil, mas de aprendizado pelo qual passamos, nos manifestaram suas solidariedades, seja por telefone ou atravessando as 2 quadras que separam o Tribunal da Assembleia, também na busca por informações, caro deputado Homero. Aliás, ações que não são incomuns, porque afinal somos órgãos parceiros e integramos um Estado que protege o cidadão através de suas instituições. Deputado Miqueleto, Vossa Excelência, que há pouco tempo atuava no Executivo e sabe o quanto o Estado protege os seus. Aprendi, desde o início de minha vida política, como vereador em Curitiba, sobre a importância de ser respeitado, mas para isso, de se respeitar o papel de todas as instituições. E aí eu me permito olhar para o meu querido amigo deputado Michele Caputo, onde, no período em que era vereador, tive muitas lições a aprender com Vossa Excelência. Vossa Excelência, um grande secretário de saúde, seja municipal, seja estadual, mas, acima de tudo, um secretário humano. Mais tarde, aqui nessa casa, como deputado estadual, em 2007 a 2013, quando fui presidente de comissão muito conhecida como a Comissão das Falências, está aqui o deputado Luerce, grande companheiro, grande amigo, homem do peito, doutor Batista, carinhoso, respeitoso, harmonioso. Também tive a oportunidade de lutar, buscar trabalhar, seja pela SEI das ONGs, pedágio, seja pela SEI dos grampos, enfim, seja ocupando a 5ª, a 4ª secretaria com muita honra, com muita humildade, deputado Homero. Mas sobre isso, se for o caso, dependendo das indagações, eu falo na sequência. Vamos inicialmente prestar com humildade, com respeito, com responsabilidade, as informações acerca do episódio que afetou os nossos sistemas virtuais no dia 13 de maio deste ano. Primeiro, deixar claro que o episódio ocorreu com o Tribunal de Contas do Paraná, não é um fato isolado. Em 18 meses, de novembro de 2020 até abril de 2022, os tribunais brasileiros foram vítimas de 13 ataques cibernéticos de hackers, paralisando os trabalhos e provocando transtornos para a população. Isso significa uma média, um ataque a cada 41 dias. Nem as cortes superiores foram poupadas. Na iniciativa privada, a ação destes criminosos virtuais é ainda maior. Vide recente caso do grupo Champanhar, que chegou a provocar a suspensão, até a suspensão de cirurgias em hospitais. Mas eu vou poupá-los
de ler a relação, os períodos e os problemas que foram provocados por esta ação, que eu os caracterizo, deputado Homero, como um crime de Estado. Aliás, é assim que estamos tratando, deputada Rafaim, prazer em revê-la. É o caso desde que o começo, desde que nos foi detectado, nós tratamos como um caso de polícia, investigado pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos, onde o inquérito está sendo instaurado e corre em segredo de justiça. Deputado Douglas Fabrício, Vossa Excelência, que eu tive a oportunidade também de tê-lo aqui aprendendo, trabalhando e mostrando realmente a forma humilde e respeitosa de tratar as instituições. De forma serena, de forma transparente, enfrentamos a contaminação maliciosa por vírus, com o apoio de nosso corpo técnico, aqui representado, e a quem eu quero agradecer muito, a todos os diretores, a todos os colaboradores, não só, deputado Homero, do Tribunal de Contas, mas, desde o início, do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, a Ordem dos Advogados do Paraná, a Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, a Atricom, e aqui, institucionalmente, deputado Traiano, a Assembleia Legislativa, deputado Romanelli, e a todos e a todas as deputadas e o corpo de TI do Parlamento, que se colocaram à disposição. O mais importante no episódio, deputado Homero, é que não perdemos nenhum dado, porque todas as informações tinham backup. Diversos deputados atravessaram a rua, indagando, perguntando, solicitando, conversando, dialogando. Nem a tramitação interna de processos ou outros documentos foram afetadas. A princípio, não houve prejuízo a nenhum munícipe, porque os prazos de validade das certidões, conversando, dialogando, se entendendo, foram ampliados. Neste ponto, aqui, gostaria de fazer mais um agradecimento, porque se há dialogando, conversando, se entendendo, se harmonizando, não criminalizando, não apontando, não tentando mostrar dificuldades que não existem e causando problemas inexistentes, mas sim apoiando e construindo com resiliência e, acima de tudo, com persistência. O nosso presidente da Associação dos Municípios do Paraná, na pessoa do presidente prefeito Júnior Weller. A MP, que foi fundamental nesta parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, assim como todos os demais órgãos já citados e todos aqueles que compõem os demais órgãos, deputados, vereadores, prefeitos, presidentes de instituições, todos aqueles que buscam cuidar e atender do Estado, entendendo que o Estado é o pai, o Estado cuida da sociedade e a sociedade é acolhida pelo Estado. E nós estamos aqui para cuidar do Estado e não para apontar problemas que não existem no Estado. A apresentação de denúncias e outros expedientes urgentes, como recursos e representações, foi regulamentada por resoluções, que garantiu o fluxo normal destes processos de forma presencial, por meio de postal
ou por meio de e-mail, porque é bom a gente aprender com o passado, às vezes até com o antepassado. Desde que solicitadas todas as informações sobre processos, todos foram disponibilizados. O seu e-mail não chegou, de forma impressa ou através de e-mail. Mesmo sem sistemas, mantivemos fornecedores e servidores, cumprimos todas as obrigações em dia, deputado Homero. Pediria aqui a atenção dos senhores, se possível, presidente Traiano, para um vídeo breve que nós fizemos, que trará mais detalhes sobre o episódio que enfrentamos, acredito que superado, e que transformou o Tribunal de Contas do Paraná em referência, parceiro, companheiro, colaborador dos 32 TCEs, que também participaram juntos, deputado Traiano, senhoras e senhores deputados, de todo um trabalho para que nós pudéssemos alcançar um objetivo em conjunto, para que questões como essa possam ser trabalhadas e amenizadas. Especial destaque seja dado, por favor, ao projeto Jovem no Controle, que está sendo implantado por esta Corte em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação, que levará conhecimento sobre cidadania a mais de 1 milhão de estudantes em escolas públicas, porque enquanto, aparentemente, o sistema estava parado, mas ele apenas estava hackeado, nós estávamos trabalhando e buscando soluções. Deputado Homero. Este ano que celebra 75 anos de existência, tem sido um período de avanços excepcionais para o Tribunal de Contas do Estado do Pará. Conquistas importantes para toda a sociedade paraense. Objetivo, trabalho e de imagens de satélite para fiscalizar obras públicas, uma inovação para o próprio Programa Espacial Brasileiro. Nós acabamos de fechar um acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Qual que é a ideia? Eles têm mais de 5.000 obras que eles têm que acompanhar e ver o desenvolvimento dessas obras. Então a gente pode utilizar satélites de imageamento também para fazer o acompanhamento. Então falaram conosco, eu coloquei o INPE em contato direto, então o INPE também vai ajudar. O TCE, como fiscal, também se transformou em parceiro dos municípios. Porque vê o Tribunal de Contas como um grande leão. Quanto ao leão que o tribunal levava, que você acha, não era, mas parecia. Mas nós vamos desmistificar isso levando a Tiquinho. Atuando preventivamente, ele se antecipa aos erros, analisando editais e contratos numa iniciativa que gerou a economia de cerca de 100 milhões de reais aos cofres públicos. É dinheiro nosso e que merece tratamento responsável. Desses 100 milhões de reais que deixaram de ser gastos pelas prefeituras, graças ao trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas do Paraná, pelo menos 28 milhões de reais eram de contratos da área da saúde. O TCE avança nas relações interinstitucionais. O tribunal incrementou acordos com o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Justiça e outras instituições. O Tribunal de Contas pode ceder o SEI àqueles municípios que não preencham os requisitos, tenham poucos servidores, mas poderão usar o SEI. E com essa utilização do SEI, o Tribunal de Contas terá mais facilidade de comunicação com esses municípios
em parceria com o Tribunal de Justiça, lançou eventos de capacitação sobre o tema das falências, um assunto que traz sérias repercussões também para a gestão pública. Implantou uma política de governança, um planejamento estratégico até 2027, uma carta de serviços e um programa de avaliação de contas municipais de governo. Com o projeto Água, o Tribunal de Contas cria mais um espaço de capacitação dos gestores públicos e de lazer para a população. Essa iniciativa do presidente e conselheiro Fábio Camargo realmente é extremamente interessante, porque a gente sempre imagina o Tribunal de Contas, especificamente, como um espaço fechado para o público. E esse projeto realmente significa uma abertura, vamos dizer, o tribunal para a população. O TCE, que completa 75 anos, é um órgão solidário que ouve o chamado da sociedade paranaense e procura ir ao encontro dos seus anseios e necessidades. Preciso dizer que tivemos uma solidariedade espetacular da parte do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E aqui eu preciso fazer o meu registro de agradecimento ao presidente do TCE, conselheiro Fábio Camargo, que destinou recursos próprios do TCE, 18 milhões de reais, precisamente para essa finalidade. O Tribunal de Contas do Paraná é um órgão público celebrado nacionalmente por suas iniciativas inovadoras. E eu me permito, presidente, para o senhor agradecer a sua iniciativa e a sua coragem, porque isso vai ser um marco na questão do controle de obras públicas. Eu tenho certeza e estou convencido disso. Presidente, parabéns, né, pela coragem, e eu acho importante a gente juntar, né, colocar isso aqui, fazer funcionar e fazer funcionar bem, para que isso, como foi falado pelo nosso deputado, que isso se espalhe pelo restante do país. Desde o primeiro momento em que foram detectadas atividades maliciosas na infraestrutura de informática do Tribunal de Contas do Estado, a equipe de TI iniciou os trabalhos de identificação e neutralização do agente malicioso, bem como de proteção de arquivos e sistemas. Como resultado da prontação da equipe técnica do TCE, apoiada por profissionais terceirizados, foram recuperados os dados que possibilitaram a reconstrução das informações de processos e de todos os demais sistemas até cerca de 3 horas antes do incidente. Outra consequência desta rápida ação foi a recuperação de um total de 74 sistemas e de 250 servidores, dos quais 30 foram recriados, 20 desativados e 200 restaurados. Já estão disponíveis a unidade interna de arquivos do Tribunal, os sistemas de trâmite processual e de procedimentos administrativos, os sistemas de cadastro de pessoas, de registro de chamados e serviços, a intranet e o portal do TCE, além de todos os demais serviços externos.
Contudo, mesmo durante esses 58 dias de indisponibilidade plena de seus serviços informatizados, o Tribunal de Contas não parou. Nesse período, foram realizadas 347 fiscalizações em 250 municípios. Os recursos envolvidos nessas fiscalizações totalizaram R$1,4 bilhão. Foram ministrados 12 cursos presenciais e online para gestores públicos, num total de 1.850 pessoas atendidas. Somente as lives pelo YouTube somaram cerca de 8.000 espectadores de todo o Brasil. O Tribunal de Contas foi ao encontro do gestor, visitando os municípios por meio do programa TCE Itinerante. Em Paranaguá, o contato foi com os prefeitos e vereadores de todo o litoral. Nesse momento de adversidade, o Tribunal de Contas do Paraná continuou trabalhando, conquistando avanços importantes. Foi concluído o processo de locação da nova frota, com grande economia para os cofres públicos. Habilitamos o TCE do Paraná, segunda fase do Prêmio Inovare, com o reconhecimento do projeto inovador do uso de satélites na fiscalização de obras públicas, um modelo que está sendo replicado por tribunais de contas em todo o país. Foi durante esse momento difícil que a Corte de Contas Paranaense celebrou os seus 75 anos de criação. Solenidade em que lançou em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação o projeto Jovem no Controle, que vai levar conhecimento sobre a fiscalização das contas públicas a 1 milhão de estudantes da rede estadual de ensino. Tribunal de Contas do Estado do Paraná, um órgão que controla e fiscaliza, mas que também orienta e apoia o gestor público, que trabalha com dedicação para proteger os recursos dos paranaenses. Um órgão público que, mesmo nas adversidades, age com prontidão, eficácia e eficiência, mantendo-se firme na sua missão institucional e constitucional. Tribunal de Contas do Paraná, trabalhando para estar sempre mais próximo do cidadão. Mais de 600 mil alunos de escolas estaduais de ensino fundamental e médio do Paraná irão aprender sobre temas da administração pública, como o orçamento, a destinação dos recursos dos impostos e até as funções dos parlamentares. A capacitação faz parte do programa Jovem no Controle, uma iniciativa da Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Paraná e da Secretaria da Educação e do Esporte do Estado. Caros deputados, essa última notícia foi hoje de manhã, deputado Treno, que foi vinculada ao ar na rádio do Supremo Tribunal Federal. Esse foi o termo de cooperação. Está aqui o doutor Nilson Puhl, que não deixa a gente mentir, homem de comunicação, deputado Nelson Justus, muitos anos, né? Afinal de contas, o Nilson não ia me deixar, né, neste nível, me equivocar aqui. Então, foi hoje, o Supremo divulgou isso, um reconhecimento do trabalho de cooperação, deputado Homero. Então, eu quero agradecer ao Legislativo do Estado do Paraná, do qual eu me orgulho muito de ser oriundo, ter aprendido essa forma de cooperar com a sociedade, entendendo que o Estado é pai, assim como a gente compreende, deputada Mara Lima, que as igrejas são mãe, né? E por isso que a gente se sente protegido. Foi isso, enfim, um resumo do qual a atual gestão está realizando na busca de aperfeiçoar o controle público através da orientação aos seus gestores. Nossa estatística
Todas elas mostram que 90% para mais dos problemas registrados, na realidade de situações registradas com prestações de contas, tem a ver com má interpretação ou desconhecimento. Nossa política não é a de criminalização, isso é muito clara, é de orientação. A gente precisa, todos nós, é orientação. Todos têm o direito à defesa, especialmente no período conturbado que vivemos, estamos passando, que é a pandemia. Atravessamos fazem 2 anos e estamos ainda nesse resquício. Sem abrir mão de suas atribuições, o tribunal, com muita humildade, respeitabilidade, preza a reputação do gestor público, porque nós sabemos, isso dinheiro nenhum vai comprar. Num dos primeiros eventos de que participei na minha gestão, vocês puderam acompanhar, o 9º Congresso da União de Vereadores do Paraná, fui questionado sobre a imagem do leão que o Tribunal de Contas tinha, até aquele momento, pelo vice-presidente e vereador de Cafelândia, o Charles Holling. Respondi de bate-pronto que a nova imagem que os gestores públicos passariam a reconhecer no tribunal seria da Chiquinha, a Doce Golden, que acompanha, inclusive, no trabalho e nas sessões do Pleno. Deputado Nelson Justo, as coisas estão mudando, estão humanizando. E é assim, a gente respeita, a gente valoriza todo o trabalho, mas a gente atualiza. Estamos aí para isso, com humildade, com respeitabilidade e com todo o cuidado. Se existe um mau gestor, que é uma minoria, existe a grande maioria que é bem intencionada e que tem em nossa corte como uma parceira, sempre disposta a orientar, sobretudo, o caminho correto, com uma equipe técnica que é modelo para o país e que eu quero agradecer o conforto, a tranquilidade. Aqui, me permito agradecer, em nome do nosso diretor liberal, todos os nossos diretores que estão aqui presentes. Aos poucos, quem sabe, vai saindo o nome de um por um. Para a atual gestão do TCE, não interessa punir, multar, mas sim agir de forma preventiva, orientando, analisando, previamente, porque o custo do erro após o cometido será sempre muito maior, especialmente, e todos sabem disso, para a população. Não é isso, deputado Gilberto? E, obviamente, para o gestor, também pela sua honra, pela sua família, e nós sabemos do que nós estamos falando aqui. Por isso, investimos, primeiro, na promoção do conhecimento, nos transformando, não em algoz, mas em parceiros de vereadores e prefeitos. E aqui eu quero fazer uma demonstração, deputado Guto. Seja bem-vindo na sua casa. Aqui o meu respeito, a minha admiração pela parceria institucional republicana, deputado Homero, com o Ministério Público, porque a harmonia, deputado Traiano, que nós estamos vivendo, vivenciando, e particularmente que eu estou podendo, com muita humildade, colaborar, aprender e vivenciar, ela tem sido muito positiva para o nosso Estado. E é o que nós estamos podendo vivenciar hoje aqui. Então, eu aproveito este momento aqui nessa tribuna também para fazer, neste momento, até porque o Ministério Público do Estado do Paraná nos franqueou um equipamento muito importante para a nossa TI. E eu acho que essa parceria, dentro do convite feito, ela me faz importante lembrar. Estamos levando conhecimento aos municípios através de cursos ministrados pela nossa Escola de Gestão Pública, para que o gestor erre cada vez menos. E está aqui, eu citei, o liberal. Privilegiamos o direito ao sigilo da informação
porque ele é um instrumento de defesa da honra. Por isso, nós temos que cuidar quando nós colocamos em nossas redes particulares falando da instituição, que foi o que aconteceu, e por isso eu imediatamente solicitei a minha vinda aqui. Não aceitamos denúncia anônima. Assim que eu assumi a presidência do tribunal, por eu mesmo, conhecimento de causa e de sofrimento, privilegiei o sigilo, porque, obviamente, nós vimos recentemente o que aconteceu no Brasil, quando não se foi privilegiado o sigilo, e quando a denúncia anônima corre solto. No Tribunal de Contas do Estado do Paraná, não se aceita denúncia anônima. Porém, se privilegia o sigilo. Afinal de contas, pode cair uma bolsa numa Copel, numa Sanepar, como ocorreu numa Petrobras, com o estudo, que parece que depois vai receber um título. Estamos levando o tribunal ao interior, através do projeto TCE itinerante, como já fizemos no Norte Pioneiro e no Litoral, em encontros na Câmara Municipal. Conheço a prática do mandato de deputado, porque aqui estive entre 2007, quando propus a CPI do grampo. Essa está marcada. E 2013, quando tive a oportunidade, deputado Nelson Justus, com a realidade que este parlamento enfrenta aqui todos os dias. Conheço a pressão que o deputado sofre para solucionar problemas que nem sempre são simples e que normalmente batem na impossibilidade de recursos por parte do Executivo. Aqui conseguimos grandes vitórias, todos nós, na defesa do cidadão, especialmente frente à CPI das falências, que, embora interrompida por uma liminar judicial, foi valorosa e vitoriosa e colaborou, provocando avanços no rumo da gestão das falências no Paraná e serviu de exemplo para o judiciário de todo o país. Entre outros resultados, o trabalho desta CPI, desta Assembleia, provocou a criação de varas especializadas que dobraram o número de juízes especializados, definiu novos critérios para nomeações de administradores judiciais e implementou o cadastro de auxiliares da Justiça. Sem falar que foram pagos mais de 50 milhões em impostos com os leilões, destituído administradores, e vossas excelências sabem o que é uma empresa voltar a funcionar nas regiões. Ao invés de falirem, elas voltaram a funcionar, gerando emprego e distribuindo renda. Deputado Tadeu Venere. É realmente uma revolução no sistema falimentar que esse legislativo colaborou com o judiciário. Porque, deputado Homero, nós tínhamos um presidente à época, o presidente Miguel Kfouri, e nós aprovamos a CPI aqui em plenário. E a CPI levava ao presidente Kfouri, os deputados aqui, de forma discreta, porque nós não poderíamos, em hipótese alguma, agredir um dos poderes, poder seríssimo, poder respeitadíssimo, porque não se agride poder. O poder é pai, o poder cuida do povo, e nós estamos aqui para cuidar, para atender e para solucionar. Então, eu quero agradecer todo o cuidado que o Legislativo está tendo com o Tribunal de Contas e essa reciprocidade que nós estamos tendo um com os outros, porque o Estado é pai e o pai cuida da sociedade. E por isso, de uma forma respeitosa, nós conseguimos fazer a união, a harmonização do Legislativo com o Judiciário naquele momento e pudemos sim ter uma evolução no processo falimentar, fazendo isso com que houvesse um progresso. Para não me alongar, senhor presidente, é importante destacar que de quase 250 medidas
postas e interpostas naquele momento em que, infelizmente, eu estava como presidente da CPI das falências, eu, infelizmente, fui vítima do chamado lawfare. Já estou encerrando, deputado. Que eu fui vítima do lawfare, que é a instrumentalização do direito, que objetiva a promoção de guerra e a destruição do inimigo. Foram 250 medidas postas e interpostas contra mim. Mas, numa situação dessa, não existe vencidos nem vencedores. Apenas uma passagem da qual absolutamente está superada. Naquele momento, fui transformado, sim, num inimigo. Porém, dentro dessa superação, fui reconhecido por alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça, que, inclusive, o Estado teria me tratado como inimigo. Mas o Estado é pai, e quando a gente fala a verdade, o Estado cuida. Tentaram, à época, aniquilar, mas a humildade e a respeitabilidade pelo Estado, acreditando nas instituições, elas o protegem. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje, deputado Homero. Buscando com humildade, com entendimento, mostrar a esse parlamento que, quando Vossa Excelência indagou na sua rede particular, apontando possíveis equívocos, que nós, com os técnicos, no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, estamos absolutamente tranquilos para vir aqui, prestar satisfação e mostrar que não se ataca o Estado, porque o Estado, ele é protetor, o Estado é defensor, e nós estamos aqui para defendê-lo, porque sem ele, a população não vive. Nós não podemos permitir que, de forma unilateral, o Estado seja atacado. E com muita humildade, muita respeitabilidade, porque já estive aí deste lado, eu venho aqui me colocar à disposição, junto com os técnicos, para trazer qualquer tipo de informação. Senhor presidente, eu gostaria apenas, exclusivamente, agora se trata de uma questão, de certa forma, pessoal, mas ela acaba convergindo com o institucional, porque Vossa Excelência sabe, está fazendo quase uma década que eu, não tenho o privilégio de subir nessa tribuna. Recentemente vim até num evento da deputada Maria Vitória, mas há 60 dias atrás, aproximadamente, não deu 90 dias atrás, senhor presidente, eu fui tomado por uma grande novidade, uma novidade muito honrosa, e quando eu digo que ela realmente acaba unindo o pessoal ao institucional, me permita só fazer um comunicado e dividir com os meus ex-colegas e com os novos amigos, que os mais antigos aqui lembram quem foi o autor do pedido de impugnação da minha eleição para o Tribunal de Contas. Foi, porque esse pedido, eu sou o único conselheiro no Brasil que tomei 3 posses. E aqui nós tivemos um posicionamento muito ético do deputado Plauto Miró. Eu quero demonstrar meu respeito a Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe que eu lhe respeito, Vossa Excelência sabe do quanto é harmônico esse parlamento, deputado Homero, porque as instituições, elas funcionam, as instituições, elas se respeitam. Então, para ficar claro, esse pedido
de impugnação da minha eleição foi de um descendente, porque não houve, para deixar claro que foi muito respeitosa a eleição aqui, muito respeitosa. Foi de um descendente da última família proprietária da impressora paranaense, adquirida em 1912, uma das empresas de propriedade de Ildefonso Pereira Correia, o barão do Cerro Azul, que funcionava onde é o atual Cine Passeio. Eu digo isso, senhores, porque eu tive, como eu coloquei aqui, aproximadamente 250 ações postas e interpostas. E nós não podemos creditar isso somente aos posicionamentos políticos proativos que eu tive, seja pela CPI do grampo, da falência, seja pela postulação pelo 5º Constitucional, seja pela postulação ao Tribunal de Contas, como eu já disse, porque tudo foi muito institucional, muito respeitoso e harmônico. Não. Então fica aqui o meu respeito. Aonde eu quero chegar com isso? Na elaboração do meu recurso, feito por uma equipe de advogados, catedráticos, militantes, que também atuam em Portugal, uma pesquisa histórica identificou meus laços com a família Correia. Sou descendente do português comendador Manuel Francisco Correia. Citei seu nome hoje, hein, deputado Nelson Justo. Natural de Aveiro. Pai de Ildefonso Pereira Júnior, o tão injustiçado barão do Cerro Azul. A história. Pertenço, assim, ao ramo familiar de um maragato que doou sua vida pela proteção de todos os curitibanos, executado aos 44 anos na ferrovia que corta nossa Serra do Mar em maio de 1894. Localizei em cartório documentos do século passado que laços familiares que desconheci durante a maior parte da minha existência. Deputado Traiano, coincidência ou destino, ocupo hoje a presidência do Tribunal de Contas do Paraná, mesma função que Manuel Francisco Correia Júnior exerceu durante o governo de Floriano Peixoto, frente à presidência do Tribunal de Contas da União, onde se aposentou. Tenho assim correndo em minhas veias um pouco deste sangue destes ancestrais. Defendo assim os mesmos princípios de uma família que ao mesmo tempo foi propulsora do sistema capitalista deste Estado, enquanto libertava escravos. Deputado Fábio, por favor, se puder concluir. Estou concluindo, deputado Traiano. É para lembrar os velhos tempos. Libertava escravo antes mesmo da extinção da Lei Áurea. De uma família que gerou o maior produtor de mate do mundo, criador do banco, impressora paranaense, de negócios da área de madeira e da própria associação comercial. Que criou o Clube Curitibano, o Passeio Público, a Catedral Metropolitana de Curitiba, com o capitalismo e o humanismo marchando sempre lado a lado. A história explica, assim, a origem de muitos episódios que ocorreram ao longo da minha trajetória da vida, muitos conhecidos dos nobres deputados que aqui se encontram. Portanto, deputado Traiano, para que não haja mais nenhum tipo de ansiedade, nervosismo ou algo parecido, eu quero agradecer Vossa Excelência por todo o tempo, por todo o espaço e, acima de tudo, por toda a paciência, porque nós nos conhecemos há muitos anos e nós já sabemos o quanto nós já nos debatemos, mas institucionalmente, e o quanto nós nos respeitamos.
eu faço dessas palavras, minha com Vossa Excelência, as palavras a todo esse respeitoso parlamento. Muito obrigado. Peço inscrição, senhor presidente. Pois não, eu vou lhe conceder que Vossa Excelência foi quem solicitou a estada do nosso conselheiro, então vou lhe conceder a possibilidade de pergunta. Muito bem. Boa tarde, senhor presidente Fábio. Tarde. Muito obrigado pela sua presença aqui na Assembleia, casa em que o senhor foi deputado. Nós conversamos pela internet e eu lhe disse que o senhor seria muito bem respeitado aqui, como de fato foi e tenho certeza que será. Obrigado. O senhor mencionou uma publicação que eu fiz na rede social, foi uma publicação que eu fiz em 8 de julho, que dizia o seguinte: Tribunal de Contas do Paraná está há 56 dias com seus sistemas fora do ar devido a um ataque hacker. Desde então, não é possível consultar o andamento de nenhum dos processos que tramitam no tribunal. Os prejuízos desse apagão são enormes, não há como acompanhar o andamento da análise de prestação de contas dos municípios, governo do Estado e outros entes públicos. Não se sabe o andamento de denúncias e representações referentes à lei de licitações, como nos últimos anos tivemos um grande volume de transferências de recursos por parte da União, por conta da pandemia, esse blackout torna-se ainda mais grave. Já protocolamos um requerimento no TCE pedindo explicações ao órgão sobre eventual perda de informações e prejuízos operacionais, mas não obtivemos resposta. Enquanto isso, o TCE vem repetindo que está trabalhando para restaurar o sistema e que esse processo deve ser concluído em breve. Pela explanação do senhor, eu acompanhei inclusive o vídeo, há uma menção do vídeo que o tribunal ficou com 58 dias com os sistemas em plena indisponibilidade. Então, não me parece que eu fiz nenhuma afirmação incorreta na minha publicação. Depois do final de semana da publicação, da nossa conversa pela internet, eu lhe disse que faria um convite aqui na Assembleia. O convite foi feito, em comum acordo com o presidente da Assembleia e com o líder do governo, nós resolvemos tirar o convite, porque o senhor espontaneamente viria aqui. E eu lhe agradeço por isso. Eu conheço bem o Tribunal de Contas, fui servidor do Tribunal de Contas. Antes do senhor ingressar no Tribunal de Contas, nós não fomos contemporâneos, né? E eu sei da capacidade que o tribunal tem para identificar problemas, irregularidades. Me lembro do último trabalho que eu fiz lá, foi uma auditoria nos pedágios do Paraná. Por 6 meses, uma equipe do Tribunal de Contas esteve no DR, analisou licitações, levantou a contabilidade, conversou com os servidores, foi às rodovias e foi a primeira instituição do Estado a levantar o desequilíbrio que havia nos contratos paranaenses de centenas de milhões de reais em favor das concessionárias. Infelizmente, não foi o Tribunal de Contas que acabou dando a notícia para a população, porque o processo demorou demais. E quem acabou dando essa notícia foi o Ministério Público Federal, no âmbito da saudosa Operação Lava Jato, que tanto orgulhou os paranaenses e os brasileiros. Mas eu me lembrava, eu trabalhava na Diretoria de Contas Municipais, me parece inclusive que mudou o nome. Para ter uma ideia da capacidade do tribunal, a diretoria tinha na época, com certeza hoje tem mais do que isso, acesso a toda a contabilidade dos municípios. Isso permitia fazer um trabalho de combate à corrupção fantástico. Vou dar só um exemplo para os senhores. Numa ocasião chegou à nossa mesa uma denúncia de que o município, na região centro-sul do estado, estava fraudando o pagamento de peças para frota. E, rapidamente, com os sistemas do tribunal, nós levantamos todas as licitações que o município tinha feito para esse objeto, todas as empresas que venceram, os preços que foram pagos, as quantidades de itens comprados. Logo em seguida, nós fizemos o mesmo para os municípios vizinhos. Logo em seguida, presidente, nós fizemos o mesmo para o Paraná inteiro. Pintamos um mapa de calor para indicar quanto cada município do estado gastava por peça per capita. E, curiosamente, naquela mesma região, não só naquele município da denúncia, o mapa estava todo vermelho, enquanto no resto do Paraná estava em cores mais claras, dando a entender, dando uma clara indicação de que havia ali um grande esquema de corrupção. Nós fizemos isso em meia hora. Em meia hora, para o senhor ter uma ideia da capacidade que o tribunal e os técnicos têm de combater malfeitos. Eu, quando fiz uma publicação sobre o tribunal, não queria apontar o dedo para nenhuma instituição. Eu estou como deputado aqui e o meu papel é fiscalizar as instituições públicas do Estado do Paraná, entre elas o Tribunal de Contas, que, aliás, é órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. E a nossa responsabilidade,
acompanhar o trabalho do Tribunal de Contas. Eu fico muito contente quando o senhor vem aqui espontaneamente. Eu acredito que seria importante, presidente Fábio, que o senhor abrisse um precedente, que os presidentes do Tribunal de Contas pudessem vir sempre dessa casa, porque nós precisamos desse feedback. A gente poderia fazer, por exemplo, uma série de fiscalizações na organização, na administração estadual, que deveria contar com o apoio dos servidores do Tribunal de Contas. E, infelizmente, isso não tem sido a regra aqui no tribunal. E também a presença do senhor permite que a gente veja claramente qual a importância da escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas, né? Mas, enfim, o principal motivo da convocação do senhor foi para que a gente soubesse, como representante da população, se houve prejuízo ao banco de dados e ao acervo processual do Tribunal de Contas. O senhor mencionou que não, mas eu queria que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre isso. Algum sistema do tribunal foi afetado? Nós tivemos alguma perda de dados? Algum processo desapareceu ou ainda há dificuldade de recuperar algum ato processual? Houve pedido de resgate? Os criminosos fizeram pedido de resgate? De alguma maneira isso foi pago? Haverá prejuízo para os processos de prestação de contas nesses 2 meses de disponibilidade plena do sistema do tribunal, com os municípios sendo incapazes de alimentar os dados do tribunal? E a gente usa muito o site do tribunal, nossa equipe, além de uma série de outras ferramentas, disponibiliza na internet o Observatório Fiscal dos Municípios do Paraná, em que é possível ver toda a contabilidade dos municípios ao longo dos anos, e a gente utiliza como fonte o Tribunal de Contas. Houve algum tipo de prejuízo para o processo de prestação de contas nesses 2 meses? Vai atrasar o processo de prestação de contas? Estou fazendo essas perguntas, senhor presidente, sem nenhuma malícia, não tenho nada contra o senhor, não tenho absolutamente nada, já estive no Tribunal de Contas conversando com o senhor sobre outro assunto, mas eu gostaria, como representante da população, que pudesse ser esclarecido. Vou só repetir para deixar mais clara a pergunta. Se houve algum tipo de prejuízo ao banco de dados, alguma informação que desapareceu, algum processo que foi afetado, ou parte dele, se houve pedido de resgate por parte dos criminosos, porque já temos notícia disso, aconteceu em empresas e também em municípios do Paraná, e se haverá prejuízo para os processos de prestação de contas do Estado. Mais uma vez, queria agradecer a presença do senhor, dos companheiros do Tribunal de Contas que aqui estiveram. Muitos eu não me recordo da minha época, eu saí do Tribunal de Contas em 2012, talvez tenham entrado depois de 2012, eu não me recordo dos rostos dos senhores, mas encontrei um amigo ali atrás, o Jodiclei, não sei se está ainda aqui, está ali o Jodiclei, é um grande companheiro. Obrigado, senhor presidente. Deputado Fábio. É rápido, porque já está tudo respondido, deputado. As perguntas são extensas. Não. Eu imagino que Vossa Excelência poderia responder por escrito. Não, já estão respondidas. Deputado Traiano, Okay. Vossa Excelência me conhece, eu conheço Vossa Excelência. Me permite? Pois não? Se Vossa Excelência me permitir. Claro. Está tudo respondido. Primeiro, Vossa Excelência trouxe as perguntas já escritas. Então, sim, está escrita. Porque, veja, deputado Mero, quando Vossa Excelência escreve, Vossa Excelência se equivocou em tudo, ok? Em tudo, está tudo errado, tá? Tudo que Vossa Excelência perguntou já está respondido, ok? Se Vossa Excelência quiser fazer uma visita, vai ser muito bem recebido. Se Vossa Excelência estiver tranquilo, podemos ir junto, mas não tá tudo respondido, não houve nada, não perdeu nada, não teve pressão nenhuma, as instituições respeitaram, harmonizaram. Eu estou totalmente à sua disposição, mas quero dizer o seguinte: Vossa Excelência, infelizmente, chegou aqui falando mal da Câmara Municipal de Maringá, está aqui recentemente e falou mal daqui da Assembleia, quer voltar para cá falando mal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Estou aqui para defender as instituições. Me permita, não estou faltando e jamais vou faltar com respeito a nenhum parlamentar, porque sou oriundo dessa casa. Vossa Excelência, amadureça um pouco, porque nós estamos aqui para evoluir. Me permita, deputado Traiano, se tiver alguma pergunta pertinente que eu não tenha respondido ou que o vídeo não esteja a contento, os nossos técnicos estão à disposição. No mais, deputado Traiano, é dizer que
que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná está sempre à disposição do Legislativo e da população. Muito obrigado. Nós lhe agradecemos, deputado Podia responder Fábio. as perguntas, né, presidente? Deputado Homero, nós não vamos politizar o assunto aqui. Eu não politizei assunto nenhum, eu fiz umas perguntas e não respondeu. Deputado Homero, nós já estamos com quase 2 horas de explicações. Vamos chamar outro conselheiro do Tribunal de Contas para prestar informações. Não cabe mais questionamento. Eu agradeço o presidente do Tribunal de Contas pela deferência especial de ter estado aqui para falar sobre o tema e aproveito já para dar o tempo necessário para os cumprimentos e, na sequência, o deputado Galo falará ainda pelo PP no pequeno expediente. Presidente, peço inscrição no horário da liderança, por favor. Pois não. Melhor, no pequeno expediente. Deputado Galo, com a palavra, por favor. Senhor presidente, me permite quebrar aqui, se o senhor permitir, apenas para dizer e fazer uma saudação que hoje é o dia da mulher negra. Saudação e declínio do restante. Grato, presidente.